Antes de prosseguirmos a sessão, teve o pedido do vereador Irani Biasotti para fazer uma... Não, esse aqui mesmo. Último. Para que fizesse um minuto de silêncio em virtude do falecimento da Conceição Josefina Miguel Barbosa. E vamos acrescentar então do senhor Carlos Bife Neto, né? Todos também eram conhecidos. Um minuto de silêncio então. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro, senhores vereadores, que os temas discutidos na tribuna devem versar apenas sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme preceitua o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, é de 5 minutos. Convoco o primeiro secretário para seguir o livro de inscritos. Vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, vereador José Aparecida Silva, vereador engenheiro Aníbal Correia Biasotti. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas, o meu comentário é sobre a minha indicação de número 171, 2014, que reitera a indicação do vereador Gustavo Oliveira. Muito obrigado, Gustavo, por ceder o meu espaço também junto ao seu trabalho. É uma indicação que o Gustavo já pediu ao Poder Executivo para que se coloque caçambas nas entradas da cidade, porque às vezes tem muitas pessoas da zona rural, pessoas que moram mais nos bairros afastados da cidade, e às vezes essa caçamba, ela tem uma utilidade muito grande para que se coloque o lixo dentro dessa caçamba, e uma vez por semana a prefeitura passa recolhendo essas caçambas e leva esse lixo até o lixão. Tem algumas cidades da região que já adotaram esse sistema e tem dado certo, para que a gente não veja aí muito lixo jogado nas beiras de estradas, nas periferias. Então, eu acho muito importante, Gustavo, essa indicação sua, que eu estou reiterando também a pedido da população, que o Executivo coloque essas caçambas nas entradas da cidade. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Mauro Guerra, vereador Avelino Antônio da Cunha, vereador Lurival Tomé, vereador Edmar Samequelito. Senhor presidente. Iniciaremos então agora a ordem do dia. Passaremos a apreciação do projeto do Executivo em único turno, projeto de lei de número 69/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para realizar obras de manutenção e conservação nos cemitérios dos distritos de Itapinas, Nova América e da outras providências. Os pareceres zerados pelas comissões, tivemos 2 pareceres favoráveis e um contrário, é isso? E um voto contrário do vereador Avelino Antônio da Cunha. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, senhor José, que está aqui mais uma vez acompanhando os trabalhos dessa casa, eu queria, sobre esse projeto, nós, na última sessão, esse projeto estava na pauta e esse vereador pediu a retirada do projeto e pediu que fosse e requereu um parecer jurídico do departamento jurídico dessa casa. Naquela oportunidade eu disse que isso aqui para mim tinha conotação de palhaçada,
porque o prefeito não precisa de autorização do Poder Legislativo para fazer reforma, para fazer construção, para fazer o que ele quiser. Ele nunca pediu e nem precisa pedir autorização desse poder, do Poder Legislativo. Eu me lembro que, após o meu pronunciamento, o presidente dessa casa justificou que teria que a autorização pedida a esta casa se baseava na justificativa do projeto, porque lá dizia que essas propriedades dos cemitérios dos 2 distritos não são propriedades públicas, não são propriedades do município, são propriedades particulares. Pois bem, dado o parecer jurídico que o departamento jurídico dessa casa nos apresentou, o projeto é totalmente inconstitucional. E o departamento jurídico, Dr. César, concluiu o seu parecer recomendando a esta casa a não recepção do projeto, recomendando que esse projeto fosse devolvido ao Poder Executivo. Mas mesmo com esse parecer jurídico de inconstitucionalidade nesse projeto, esse projeto vem para a pauta e vem para o plenário para ser votado. E aí eu quero dizer o que eu tenho dito ao longo do tempo ao longo dos quase 6 anos que nós estamos aqui exercendo o mandato como vereador, que em alguns momentos esta casa não é um poder, não atua enquanto poder legislativo e não se coloca enquanto pilar do Estado de Direito. Que nós temos o Estado Democrático de Direito, 3 poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. E esta casa tem faltado com essa responsabilidade, em muitos casos, e muitas vezes se transforma apenas num órgão carimbador das vontades do prefeito. E isto aqui é um exemplo disso. E isso muito me estranha, porque eu tenho visto Vossa Excelência, que tem a responsabilidade e o poder de devolver, aceitar ou não aceitar o projeto que é constitucional ou inconstitucional nessa casa, recepcionar esse projeto, quando eu tenho visto inúmeras vezes Vossa Excelência falar por mais de meia hora, dizendo que Vossa Excelência tem um maior respeito pelo Poder Legislativo. Eu queria até terminar minha fala indagando a Vossa Excelência que respeito é esse que Vossa Excelência tem quando recepciona um projeto totalmente inconstitucional. E eu queria pedir aqui aos nobres colegas que respeite o mandato, respeite o voto que tiveram, atua como vereador de verdade e vote contra esse projeto, porque esse projeto não teria necessidade de estar aqui. Respeito a posição do vereador Gustavo, porque o prefeito fez isso para botar o vereador Gustavo numa saia justa. Então, por conta da cobrança que o vereador Gustavo tem feito, o prefeito tentou botar o vereador Gustavo numa saia justa e acabou botando todos nós numa saia justa. Mas eu não tenho saia para o prefeito me ajustar. Então eu queria pedir o voto de Vossa Excelência contrário e dizer que eu voto contrário também e deixo a indagação para Vossa Excelência nos explique que respeito Vossa Excelência tem poder legislativo. Não, por favor. Vou falar bastante tempo, pode ficar tranquilo, o senhor pode ficar no caso. Primeiro, senhores. Eu sou e depois de 1 a 1 lá no Paraná, não vou tomar as Não, aqui. Senhor presidente, caros companheiros, público presente, pessoal que está acompanhando aí em casa também, ou no trabalho, via internet, boa noite. Olha, essa questão do projeto aí que está sendo debatido, eu vejo com preocupação. Eu cheguei aqui na Câmara hoje para votar favorável a esse projeto, em respeito aos distritos de Itapinas e Nova América, que são 2 distritos de uma extrema simpatia e que a gente
sempre é muito bem recebido por lá, 2 distritos que dão a pujança que Itápolis precisa. Não é fácil um município ter 2 distritos como tem Itápolis, que é Tapinas e Nova América. São realmente quase que 2 cidades que compõem aí, né, o nosso município, que são os distritos de Tapinas e Nova América. Agora, essa questão da inconstitucionalidade do projeto é extremamente preocupante. Eu estou aqui, inclusive, visualizando o nosso jurídico, o nosso advogado, confirmada essa questão, né, doutor? Da inconstitucionalidade. Então, a gente fica numa situação extremamente difícil, porque vontade, mesmo o prefeito não precisando dessa autorização, como já foi dito aqui, é de votar favorável em respeito ao Gustavo, que é de Nova América, ao vereador Vanderlei, que é Tapinas, aos moradores dos 2 distritos aí, que compõem o nosso município, a gente tem o respeito tanto quanto tem aqui pelas coisas da cidade. Então, eu gostaria que realmente outros vereadores que estão envolvidos aí, que eu não sei se vão votar favorável ou contra em razão desse detalhe, dessem o seu parecer, que o presidente nos desse realmente a posição de que tudo isso que está sendo discutido aqui tem sentido a gente votar esse projeto favorável, mesmo com inconstitucionalidade, mesmo com não havendo necessidade, segundo o nosso companheiro vereador Avelino dizendo que não há necessidade dessa autorização aí. Mas eu vejo com preocupação o projeto, que envolve 2 distritos importantes, os únicos 2, mas que são fortes e importantes. Eu gostaria que o assunto fosse mais amplo, porque eu não gostaria de amanhã escutar alguém dizer: o Mauro Guerra votou contra as reformas lá, as melhorias lá na questão dos cemitérios, do questão dos velórios, a questão toda que envolve aí os distritos Tapinas e Nova América. Não é uma questão política, mas uma questão de seriedade. O pessoal tem pedido tão pouco, a gente sabe que os distritos, eles merecem uma atenção de certo modo especial, porque a cidade é mais ajustada com a municipalidade. E os distritos ficam um pouquinho mais distantes, eles acabam precisando melhorar a sua infraestrutura. Eu já estive lá em Nova América, no velório, já fui em enterro em Nova América, o mesmo acontecendo em Tapinas também. A gente sabe da necessidade de melhorias ali, de obras para poder dar uma ajustada. Então, o assunto é importante. Agora, está dizendo o vereador Avelino, e a gente está acreditando na questão, tem mais gente para falar aí, na questão de não ser constitucional o projeto. Da não necessidade do prefeito colocar esse projeto aqui na Câmara para que coloque os vereadores numa situação indesejada, porque votar algo que não é constitucional, você está fazendo algo errado. Isso também não é bacana. Então eu gostaria de um debate, de uma discussão mais profunda nesse projeto, que parece ser algo tão simples, mas estamos envolvidos aí numa situação complicada para ser vista nessa questão desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Edméricia Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presentes e internados. Eu, como presidente da comissão, vou falar até, eu acho legal que o Mauro falou sobre essas discussões, eu acho que a gente tem que debater, ainda mais que agora a gente está tendo sessões semanais, é muito interessante os debates para a gente explanar as dúvidas, tirar as dúvidas, explanar o que a gente entendeu. Há um tempo atrás, eu nem era vereadora aqui, não sei falar com clareza qual mandato foi solicitado também uma autorização da Câmara para que o prefeito realizasse reformas, consertos nas praças das igrejas. Por
Por quê? A Praça da Igreja pertence à igreja, a uma instituição particular, não pertence ao município. Só que as igrejas pedem para que se conserve, para que se conserte. Tanto que a gente pede para consertar parquinho, e acho que tem que consertar mesmo. Eu entendi que esse projeto é a mesma coisa. Teve aí a reclamação dos moradores, o Gustavo fez uma indicação pedindo para que se fizesse a reforma. Eu não sei se ele fez isso na intenção, Gustavo, de te colocar numa saia justa, mas eu acho que justamente, quando eu cheguei a pedir aqui uma indicação para consertar um mata-burro, numa estrada. Aí me disseram assim, não, o mata-burro fica na entrada de um sítio. O sítio é particular, a prefeitura não pode fazer. Então eu entendo dessa mesma forma. É inconstitucional porque ele estaria fazendo uma reforma numa área que não pertence ao município ainda. Que foi doado lá, é um cemitério que todo pessoal de lá, quando falece, vai para lá. Não é da família. O cemitério não é da família, seria a área que foi doada, e essa documentação não está legalmente passada para a prefeitura ainda. Então, eu acredito que para agilizar a reforma, antes de vir essa documentação da família doando a área para a prefeitura, ele está pedindo a nossa autorização para mexer por ser uma área particular. Esse é o meu entender. Eu acho que não teve intenção aí de deixar a gente em saia justa, não. Respeito muito a posição do Dr. César também. Acredito que ele está correto em dizer que é inconstitucional, mas existe um motivo. A população está pedindo e realmente está caindo, foi tirado fotos, o cemitério está lastimável, só que pelo trâmite que demora do cemitério passar para a prefeitura, eu acho que a gente vai ter que ajudar nesse sentido. Senhores vereadores, senhora vereadora, desculpe, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet, queridos funcionários, eu ouvi toda a argumentação. Entendo a sua argumentação, Mauro, a sua argumentação foi uma argumentação técnica, né? Eu não vi nela nenhum condão político de se tentar prejudicar alguém ou de se tentar jogar alguém contra alguém. Vossa Excelência fez uma análise extremamente coerente em relação a esse projeto. Nós estamos efetivamente na Casa de Leis. A nossa função é normativa. Obviamente, existem momentos e momentos. Esta Casa de Lei já votou esse projeto pedindo autorização para manutenção nas praças que pertencem à Cúria, que é da igreja, como a Edmércio falou, e todos os vereadores votaram favoravelmente, inclusive o vereador Avelino, que hoje atenta para essa periculosidade nessa atuação. Eu nunca deixei de manifestar o meu respeito e o respeito que eu tenho pelo nosso procurador, e vou ter sempre. Sempre, sempre, sempre. A função do parecer jurídico é um parecer técnico. O mérito nós vamos discutir aqui. E muitas vezes isso pode acontecer. Eu devolvo o projeto, sim, quando eu entendo que esse projeto ele interfere no outro poder, que é um projeto que principalmente aqueles que interferem na gestão, né? Porque nós estamos aqui para normatizar a relação do administrativo com a sociedade, nada mais do que isso. Mas eu não admito em tempo algum que algum projeto saia daqui interferindo na gestão, que também é uma inconstitucionalidade. Existem uma série de projetos que eu também entendia que eram inconstitucionais e que eu acredito que ainda sejam, assim como o projeto que apresentou que pedia desconto nas contas. Eu entendo que isso é uma interferência de gestão, mas é uma opinião minha, é uma posição minha. O parecer jurídico foi contrário àquilo que eu pensava, naquilo que eu entendia. Agora, Vossa Excelência disse muito bem, Mauro. Vossa Excelência disse, em respeito aos distritos de Nova América e Itapinas. Isso é fundamental. O parecer foi técnico, e no próprio parecer do procurador que estava aqui, que não está mais, está aqui,
Ele diz: procedendo à leitura da justificativa exposto no projeto de lei número 69 de 2014, podemos notar que foram mencionados estarem os cemitérios sendo objeto de processo de desapropriação, sem citar o número do decreto ou do correspondente processo judicial. Evoca o Executivo para tal fato para legitimar as intervenções de natureza estrutural. Perfeito o que ele disse, efetivamente não está aqui. Então eu tenho que voltar um pouquinho para o passado. Aí é duro, né? Eu tenho que falar dos outros. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por que o Executivo chegou a essa conclusão? O cemitério de Itapinas fora doado pela família Colete para Itápolis. Aquela política ridícula, arcaica e sem respeito ao ordenamento jurídico. Ah, vai lá, faz lá. Para que o Executivo vai se preocupar em legalizar ou regulamentar ou regularizar isso através de um processo de apropriação? Isso não foi feito. Em Nova América, a família Medalha foi responsável pela doação do cemitério. Fora feito um contrato, esse contrato não fora registrado. A herdeira faleceu, então não tem como você regularizar isso, porque não fora regularizado anteriormente. Então o que teria feito? As terras que pertencem à família Medalha estão em inventário. Então, para que você possa regulamentar isso, tem que estar no inventário, para que o próprio inventário determine: olha, esse bem vai ficar com fulano, esse aqui foi doado para a Prefeitura Municipal de Itápolis, não é assim? No próprio inventário vão determinar o que tem. Existe a escritura, só que ela não foi regulamentada. Então existem. Por exemplo, Tapinas são 9.500 metros, que está no cemitério. Só que para você poder fazer o desmembramento de uma escritura tem que ser no mínimo 20 mil metros. Então precisa de mais 10.500. O prefeito mandou para a Casa de Lei um projeto de lei, acho que dizia que eram 20 mil metros. Só que a família falou: não, peraí, está errado. 9.500 nós damos. Os outros 10.500 nós vamos querer pagar. Então tem que se entrar numa negociação. Justo isso. Então eu não vejo como que tal situação seja colocar o vereador Gustavo em saia justa. Eu acho que o vereador Gustavo é um exemplo e um termômetro para a gente. Por quê? Não é o Gustavo, não é o Mazinho que quer fazer isso. Existe uma cobrança e uma pressão muito grande da comunidade de Nova América, bem como de Itapinas, para que isso seja regulamentado. E as pessoas perderam a paciência já com isso. E muitas vezes agem de forma até agressiva, né, Gustavo? Eu acabei acompanhando algumas ofensas que depois dessas rusgas criaram rusgas, e essas rusgas foram mais ou menos que acalmadas. Porém, quando o prefeito foi pensar em fazer uma, ele falou: não, isso aqui não pertence a nós, é uma propriedade privada. Muito embora, já é uma outra questão, o cemitério, ele é de domínio público. Domínio público, não tem como dizer. Ali não existe ninguém que instrumentalize aquilo financeiramente. Ninguém explora o cemitério no que diz respeito à terra, colocar-se ali dentro. Não existe. O cemitério é utilizado pela sociedade. E não tem outro caminho. Ou você faz uma desapropriação, você pode entrar também com uso capião, sei lá se isso cabe ou se isso não cabe, mas existe uma forma, uma série de normas. Essas atitudes estão sendo tomadas. Infelizmente, não caminha da forma que deveria, por parte dos órgãos técnicos do Executivo. Por quê? Já é um problema que se arrasta aí desde o surgimento desse cemitério. Agora está na nossa mão. Ou a gente diz não, e aí sim, nós talvez coloquemos o Gustavo, o Vanderlei numa saia justa. Então eu penso que nós estamos aqui diante de um impasse. Não é se contrariar. Como bem disse, é um parecer jurídico. É o entendimento do nosso procurador. Existem meios? Está aqui na Casa de Leis para que nós possamos discutir e colocar. Eu dei um parecer referente a isso, até vou fazer a leitura para os senhores do que eu entendia disso. A despeito de não estarem devidamente incorporados ao patrimônio do município, é notório que as áreas que abrigam o cemitério dos distritos de Itapinas e Nova América são áreas utilizadas há décadas pela municipalidade. O serviço de cemitério é de natureza pública e deve ser prestado pelo município conforme apregoa o artigo 6º, inciso 31 da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal diz isso, gente.
Então, eu estou embasando o meu parecer nesse artigo 6 da Lei Orgânica Municipal, que diz claramente que o serviço de cemitério é de natureza pública e deve ser prestado pelo município, conforme apregou o artigo 6º, inciso 31 da Lei Orgânica do Município. Na verdade, o que o prefeito quis é se resguardar. Porque eu não duvido nem um pouquinho que tem alguém aqui dentro que, se ele mexer sem essa autorização, vai entrar na justiça, pedir a cassação dele, dizer que ele é um prefeito criminoso, como sempre diz. Então, ele está se preservando, talvez, dessa situação, e criando um mecanismo rápido de estarmos aqui. Então, eu procuro ver, talvez com o princípio do não tem o indúbio pro réu, quando não se configuram as provas de um crime, o juiz deve o quê? Indúbio pro réu. Se existe dúvida, absolva. Neste caso, estamos diante de uma dúvida. Aí eu penso, se a prestação de serviço do cemitério, conforme apregou o artigo 6º, inciso 31 da Lei Orgânica do Município, diz que o serviço de cemitério é de natureza pública e ele já veio sendo utilizado por décadas pelo município, então eu peço aos senhores a aplicação do princípio indúbio pro società. Nós estamos em dúvida? Porque existe um parecer contrário? Existe parecer favorável de membros da comissão? Então estamos em 1 a 1. Vamos nos apegar ao quê? Às necessidades e às nossas obrigações. Eu estou manifestando com base neste inciso. E como bem disse a Edmércia, nós votamos para poder fazer a manutenção nas praças das igrejas. Afinal de contas, essa praça é de domínio público, a sociedade se utiliza dessa praça. Ninguém paga para entrar lá. Ninguém se utiliza dessa praça com fins lucrativos. Então, a gente tem, infelizmente, a nossa cidade foi administrada por muitos anos de uma forma precária, de uma forma amadora, por pessoas que tinham interesses pessoais, particulares, que tinham os seus anseios e as suas divagações e que não respeitavam o ordenamento jurídico. Então, cabe a nós tentarmos consertar isso. Esta forma que o Executivo tem para fazer, então essa forma nós temos para encontrar. Então nós temos que equacionar esse problema e poder colocar. Eu não vejo dessa forma, Mauro, que nós sejamos punidos ou não. Existem princípios jurídicos, existem regulamentos aos quais eu me apegou. Eu não fugi dessa responsabilidade, vereador Avelino. Eu não fugi. Eu dei meu parecer favorável e justifiquei ele em relação a isso. Nesse caso é diferente. É um projeto que veio do Executivo e que não está interferindo nos poderes. E também não vejo por parte dele um rancor que eu vejo por parte de Vossa Excelência em relação a ele. Isso é claro, todo mundo sabe, eu não estou aqui divagando, não estou aqui discutindo, mas é notório. Nada que ele faz, o senhor acha que é bom, nada que ele fez, nada que ele faz, o senhor acha que é importante, que é bom, que é usual. Então, é a sua posição política. Eu vou citar novamente o Mauro. O Mauro fez uma colocação inteligente, uma colocação importante. Colocação ao qual eu espero ter respondido, porque eu sei que Vossa Excelência perguntou, preocupado com os princípios que regem a nossa Casa de Leis, com a nossa função de vereador. Tanto é que o senhor está nesse impasse também, que o senhor disse, em respeito aos distritos, me preocupa muito. Porém, existe essa alegação de inconstitucionalidade. Então, criou-se um impasse, não criou? Gerou-se dúvidas, não gerou? Diante de dúvidas, indúbio pro società. Nós vamos prejudicar o distrito de Tapinas? Porque o regulamento não está dizendo, o parecer jurídico não está dizendo que o chefe do executivo ele pode fazer isso. Não, o parecer está dizendo, não é que ele está mandando, que ele não pode mandar para a Casa de Leis. É muito mais amplo do que isso. Ele entende que não se pode fazer esse tipo de manutenção. Não é que não pode vir para cá. Então, se não vir para cá, o prefeito não pode fazer. Esse é o entendimento do prefeito. A gente tem que equacionar, sentarmos, discutirmos como nós estamos discutindo, como Vossa Excelência Mauro Guedes discutiu muito bem e de forma extremamente respeitosa na posição que deve ser todo e qualquer vereador, sendo ele de oposição ou sendo ele de situação. Eu pediria que quando nós formos votar esse projeto, nós esqueçamos disso. E pensamos, como disse o Mauro, no respeito que nós temos aos distritos de Tapinas e Nova América. E digo mais uma vez, indúbio pro società. Em dúvida, eu vou pela sociedade. E eu não quero colocar o Gustavo em saia justa, assim como o prefeito também não quis.
Nós queremos equacionar. Eu tenho certeza que isso em breve vai ser resolvido. Se os senhores quiserem, podemos interromper, solicitar ao Executivo que ele encaminhe para essa Casa de Leis quais são os procedimentos que estão sendo tomados no intuito de regulamentação disso. Se os senhores entenderem assim, eu peço. Mas eu acho que nós votarmos isso contrariamente, aí sim nós estaríamos talvez não caindo no engodo do prefeito, mas sim caindo no engodo de um companheiro nosso vereador. Entendeu? O que os senhores preferem? Queremos... Pode fazer um minuto, senhor vereador. Mas de forma respeitosa, por favor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respeito todos que merecem meu respeito. Segundo, eu quero dizer a Vossa Excelência e fazer uma pergunta, que o fato desse projeto, o fato do prefeito ter mandado um projeto para a Câmara, pedindo autorização para a Câmara para fazer essa reforma em essa área, essa reforma nessa área no cemitério, não muda nada a questão constitucional do ato. Vou fazer uma pergunta aqui. O ato desse poder, esta casa, votar esse projeto de lei, é um ato nulo. Essa lei é uma lei nula. Isso não vai resguardar nada para o prefeito. Se o prefeito não mandar o projeto de lei para essa casa, não manda. Vamos imaginar que Vossa Excelência tivesse pegado esse projeto de lei, de acordo com o parecer jurídico, não recepcionado ele e mandado de volta para o prefeito. E o prefeito fizesse a reforma lá no cemitério, nos 2 cemitérios, sem a Câmara, não tem problema nenhum. Nós votando esse projeto e o prefeito fazer a reforma lá no cemitério, é a mesma coisa, o mesmo tamanho. Então a situação que está o Poder Executivo, a impossibilidade que o Poder Executivo está encontrando para fazer essa reforma, não muda nada se utilizando desse poder para aprovar essa lei. É este ato que nós vamos fazer aqui agora, essa votação, que pode ser aprovado esse projeto, é um ato nulo. A lei é nula, não tem valor nenhum. Mesmo a Câmara votando a favor disso, se houver uma representação no Ministério Público, essa lei não tem valor nenhum. Portanto, eu acredito, eu quero dizer, com todo respeito, e que merece o Distrito de Itapinas, o Distrito de Nova América, nós deveríamos preservar o nome desta casa, devolver o projeto para o prefeito e pedir para que o prefeito faça as reformas que tem que fazer sem se utilizar, sem forçar esta casa, homologar um ato nulo, promover um ato nulo. Esta questão que eu quero dizer. E aí eu quero fazer a pergunta ao Dr. César, se eu estou errado nessa questão. Se o ato desta casa aprovando essa lei, se essa lei é uma lei que tem vigência ou é uma lei nula. Sim, pode falar, senhor. Presidente, vereadores, público aqui presente, caro procurador, doutor César, pelo meu entendimento, tanto o cemitério do distrito de Itapinas, quanto ao cemitério do distrito de Nova América, eu não sei há quantos anos que existem esses 2 cemitérios. E a todo esse tempo, ele é cemitério, quem cuida é o poder público, é de responsabilidade do poder público. Então hoje, por uso capião, com documento ou sem documento, esses 2 patrimônios são do poder público por tempo de uso
de cuidados e ser cemitério por uso capião, com documento ou sem documento, é da Prefeitura Municipal de Itápolis. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Só não está regulamentado com escritura, com matrícula, mas pelo tempo de uso, por uso capião, já é do poder público municipal. Essa é a minha forma que eu entendo, respeito a opinião de cada vereador. Então, sem escritura, sem documento, esses dois patrimônios são do poder público municipal por uso capião. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, agora é minha vez. Olha, vereadora Avelino, eu penso diferente, respeito o senhor. Eu não acho que é assim, tipo, dentro do discurso meio que descolado e colando na política, né? O prefeito mandou para a Câmara Municipal para se livrar do problema dele, ou para jogar a responsabilidade para nós, esse projeto é inócuo. Eu vejo de forma diferente. Como eu expliquei ao senhor, um cemitério está lá há décadas, e há décadas que os erros existem. Tá? Então, há décadas esse problema existe, por erros administrativos, que nós não vamos falar aqui agora. Então nós estamos diante de uma dúvida. O executivo representa o prefeito representa o poder executivo, que é quem realiza as obras, que é quem faz obras. A Câmara Municipal é o poder legislativo. Nós temos uma função normativa, fiscalizativa, etc. Pronto, todo mundo sabe. Indicação, etc, etc, etc. Criou-se um impasse. O executivo parou e falou, peraí, eu não posso mexer. Todos nós imaginávamos, e quem nessa cidade imaginavam que nós estávamos diante de uma irresponsabilidade administrativa tão grande, mais uma das, tão grande. Brincavam com a terra, não só em relação ao cemitério, em relação aos parques industriais, em relação às moradias, que até hoje estamos nos matando para podermos dar as escrituras públicas para as pessoas. Não adianta você dar e não dar. Você dá e efetiva essa entrega através da escritura pública. A forma irregular que foi feita demoraram anos e anos e anos para que isso ocorresse. Então eu penso assim, não é só você mandar para o legislativo para poder resolver. Aqui é a casa do povo. Eu entendo da seguinte forma, eu vou tentar fazer uma análise até um pouco mais simplória para poder discorrer. O executivo entrou em dúvida. Falou, peraí. O que ele fez? Falou assim, olha, eu não posso entrar em terrenos particulares, porém o cemitério é público. Conforme o cemitério é domínio público. Há 20 anos, há décadas sendo explorado pelo município. Lá estão enterrados os entes queridos de toda a sua sociedade. Algumas pessoas nem aqui estão, mas que vêm para cá só em virtude disso. Falou, peraí, a legislação diz que não, mas o domínio público está aqui. Eu estou regulamentando. A demora é muito grande. A sociedade está pressionando. Então o que ele está fazendo? Ele está consultando a sociedade, mandando para a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal possa vir aqui e dizer, olha, o que vocês acham? Porque a Câmara representa a sociedade, não representa o interesse político de um grupo. Entendeu? Representa a sociedade. Então ele perguntou, sociedade, o que vocês acham? Nós estamos aqui chancelando. Pois não, Mauro? Pode usar, 1 minuto pode usar. Ele pediu antes, depois você vai. Senhor presidente, caros companheiros, chegou também o nosso Deva, né? Já com o Nery ali, são espectadores frequentes aqui das sessões da Câmara de Vereadores, muito bom. Bom, é o seguinte, eu estava ouvindo atentamente as demais explanações, o Avelino voltou, nosso companheiro aqui, a usar a palavra, e o que ele disse me chamou muita atenção, confirmado aí pelo nosso advogado, nosso procurador, doutor César, que tanto faz como fez, que de qualquer maneira a coisa vai ter que andar, certo? E mais uma vez eu volto a repetir, e eu sei que o vereador Avelino teve inclusive uma votação muito boa em Tapinas, tem atuação em Nova América, através aí, né, o seu partido, os sindicatos, aquela coisa toda. E eu estou voltando aqui agora para o seguinte, Avelino, pelo que eu ouvi aqui, vamos votar favorável aos distritos. Acho que não votamos nem uma vez aqui alguma coisa parecida com isso aqui.
A gente não queria criar uma situação que fosse de divergência num assunto que envolve principalmente companheiros da gente. O Gustavo, se ele está numa saia justa, vamos tirar essa saia justa dele, vamos colocar uma vestimenta mais maneira no Gustavo e vamos fazer a coisa acontecer. Eu pediria, pelo que eu ouvi a sua fala, pediria para que você se juntasse a nós. Eu estou convencido de que nós temos que prestigiar os distritos. Tapinas e Nova América, acho que não podemos deixar, é uma coisa muito bacana, séria, porque quando se fala em cemitério, se fala em velório, é aquele momento, as famílias principalmente prezam muito por isso, vai lá, fica chateado, aqui tá, às vezes o pessoal reclama que não está bem cuidado, que precisa disso, precisa daquilo, a gente sabe o tanto quanto isso aí é importante, é um negócio que ninguém quer, mas todo mundo acaba parando lá, e as famílias principalmente, que tem que cuidar ali, né, de um ente querido que ali foi sepultado, com o tempo, às vezes se sente chateada com aquilo que está acontecendo, não está bem cuidado. Então, eu estou aqui, voltei aqui para pedir o apoio do Avelino e dos demais companheiros, para a gente votar esse projeto, acabar com essa história e dar um ponto final nisso aí, e resolver, dar uma força aí para os nossos companheiros dos distritos aí, para a gente resolver essa parada. Eu acho que a discussão foi boa, mas dá para a gente encerrar aí essa parada sem ter grandes traumas. Obrigado, presidente. Um minuto só. Só um minuto. Ou 30 segundos. Se você demorar mais 10 segundos, é 30. Boa noite. Eu estou aqui com as leis que foram aprovadas. Eu não era vereadora na época, em 2010 e 2011. Eram vereadores o senhor presidente, o senhor Avelino e o senhor Irani. Sobre as praças, a de 2010 foram algumas praças e em 2011 o prefeito concluiu outras praças, com aprovação unânime. Por isso que eu digo, com a aprovação unânime de todos os vereadores na época, que hoje se encontram o presidente, o Irani e o Avelino. Então, o que eu senti é realmente o que o Mauro falou. Ele só está pedindo a nossa permissão para agir num lugar que no documento ainda não é da prefeitura. Até que se resolva ser da prefeitura, tem como ele está fazendo legalmente isso. Também concordo com o Mauro, acho que a gente deve dar uma força para os moradores, não senti que foi uma afronta ao vereador Gustavo, muito pelo contrário, eu senti que ele pediu e foi solicitado, e ele foi essa forma que ele arrumou. Bom, gente, eu acho que as discussões ficaram claras, podemos perceber que a preocupação com a legislação é muito importante. Porém, eu entendo também, e só para justificar que eu não mudei minha postura, eu devolvo o projeto quando eu entendo que é interferência de poderes. Nesse caso, eu não vejo como uma saia justa, nem como interferência de poderes. Eu vejo mais ou menos como miscelânea que todo mundo falou aqui. Tenho preocupação, porém, esse cemitério de utilização pública há décadas, e ali estão enterrados os entes queridos, que são as pessoas detentores de todo o amor da sua família, filhos jovens, pessoas de idade, pessoas falecidas por acidente. Eu acho que o Mauro tem razão, a gente não pode ficar divagando nisso aqui. Vai ser regularizado? Isso vai. Se não se regularizar, Mauro, eu prometo que eu renuncio, pronto. Estão atrás disso, só que nós não podemos mais fazer com que as famílias sofram. Mauro, parabéns pelo seu discurso, Edmés, todos que... Avelino, parabéns pela sua preocupação também, demonstra uma postura. Porém, eu não mudei a minha forma de agir. Se vier algum projeto aqui que interfira no executivo, você tem uma coisa que me irrita, esses projetos de isenção de 20% para cachorrinho, 20% para planta, 20% para não sei o quê, multa de não sei o quê, essas coisas às vezes me deixam um pouco intrigado. Mas eu respeito a posição dos vereadores, todo mundo sabe da minha visão em relação a isso. Vai chegar um ponto, se a gente continuar assim, nessas intervenções, eu disse já antes, daqui 10 anos, se continuar assim, a pessoa vai construir uma casa e o município vai ter que dar 5 mil por mês para ele, de tanto desconto que tem, tanta coisa que tem. Então a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade com o dinheiro público. Eu entendo isso, entendo a preocupação de todas as associações, de todas as instituições, mas o dinheiro público ele tem que ser equacionado, não está mil maravilhas para todo mundo, então a gente tem que procurar equacionar. Mauro, eu vou usar o teu discurso, Avelino, eu sei que você vai estar com a gente, porque eu sei que você ama Tapinas, Nova América, isso ninguém pode negar, ninguém tem 1.500 votos à toa. Não tem. Eu, se somar todos os meus votos que eu tive nas eleições, eu não chego a 1.000, acho. Mas respeito demais a sua postura. Então eu peço aos senhores vereadores, em dúvida para a sociedade e amor à própria sociedade. Se efetivamente, como diz a Inoco, por que não chancelarmos e dizermos para a sociedade, estamos aqui.
Porque nós prometemos para eles, nós vamos defender vocês, se possível, com a nossa própria vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, discutindo questões controversas. Porém, nós representamos o poder normativo. E nós vamos dizer o seguinte, que todo e qualquer problema que tiver, nós vamos estar ao lado da sociedade. Então eu peço o voto favorável a todos os senhores vereadores, acompanhando o Mauro, Edmércia e todos que aqui vieram. Onde é que está aqui? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com bastante discussão, extremamente frutífera. Parabéns a todos. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão frutífera, o projeto de lei de número 69/2014. Projeto de lei, passaremos agora apreciando o projeto de lei do Executivo em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei de número 63/2014, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 63/2014. Assim determino a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à sessão, nesse momento tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Eu passo a palavra para o vereador Vanderlei para que ele possa seguir a lista de inscritos. Vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncrair Biasotto. Presidente, vereadores, internautas, o meu comentário é sobre o primeiro turno da nossa eleição a nível federal e estadual. Essa eleição na nossa cidade foi calma, foi tranquila, graças a Deus, correu tudo bem. Onde os eleitores foram às urnas para escolher o seu presidente, seu governador, seu senador, seu deputado estadual e seu deputado federal. Eu quero agradecer aí aos eleitores que confiaram no meu trabalho, o deputado estadual e o federal, o qual apoiei, do PMDB, porque eu sou um vereador eleito pelo PMDB, apoiei um deputado estadual eleito pelo PMDB e federal também pelo PMDB. Meu estadual é o deputado estadual Itamar Borges, que pouca gente conhecia quem era o Itamar. Ele foi 2 vezes prefeito de Santa Fé, é deputado estadual e ele foi eleito com 99.558 votos. Itápolis também contribuiu com esse pleito. Agradeço a essas pessoas que confiaram no meu pedido e votaram para o Itamar Borges, deputado estadual eleito pelo PMDB, que será o nosso representante na Assembleia Legislativa em São Paulo e do qual estarei cobrando verbas para as nossas entidades, para obras, para a saúde. Também agradeço aí as pessoas que confiaram aí, o deputado federal, deputado estadual, Baleia Rossi de Ribeirão Preto, que lançou a candidatura a deputado federal e também foi eleito com 208.352 votos. Também contribuímos com essa parceria e com essa votação para que o Baleia Rossi fosse eleito pela primeira vez deputado federal. Baleia Rossi é do PMDB e é de Ribeirão Preto. Então, a todas as pessoas, esses eleitores que confiaram no meu pedido, no meu trabalho, na seriedade desses 2 deputados, eu agradeço de todo o coração a esse apoio e estarei cobrando desses 2 deputados verbas para a ajuda da nossa cidade. O trabalho do vereador, sem o apoio do deputado estadual e do federal, ele se torna limitado.
Por isso que dei minha cara para bater, saí na rua pedindo voto, colocando placa na rua, pensando em eleger os 2 deputados, nossos 2 representantes, tanto estadual como federal, para que a gente possa, junto, trabalhar nesses próximos 4 anos e trazer verbas para a nossa cidade. Agora eu gostaria de fazer um comentário, com muito respeito. A Conceição, que faleceu na semana passada, nossa amiga, estava a toda a missa da matriz das 6h30 da manhã, estava em toda a missa da matriz às 7 da noite, dos domingos, que eu sempre vou na missa da matriz às 7 da noite do domingo. A Conceição sempre vinha com seus 2 cachorrinhos, sempre vinha me dar o meu abraço, sempre com a gente. Era uma pessoa muito querida, praticamente sozinha, mas não estava sozinha, nunca esteve sozinha, porque ela tinha muitos amigos. Sempre ia na minha casa almoçar, quando ela precisava do dinheirinho para comprar o seu remédio, ela sempre me procurava. Eu sempre estava presente, todo lugar que ela vivia, ela sempre vinha dar aquele abraço caloroso, uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, que Deus o levou na semana passada. Eu tenho certeza que ela está muito bem, porque era uma pessoa querida, uma pessoa pura e uma pessoa linda. E a ela, o nosso respeito, as nossas orações, eu tenho certeza que ela está muito bem, porque ninguém morre nessa vida, simplesmente é mudança de uma vida por uma outra vida, com certeza muito melhor do que essa. Então a nossa amiga Conceição, pedi que fizesse aí 1 minuto de silêncio ao respeito daquela pessoa maravilhosa e a saudosa Conceição. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Mauro Guerra. De volta aqui mais uma vez cumprimentando o senhor presidente, companheiros, aqueles que nos acompanham aí também. Eu quero dizer que a gente respeita muito o seu conhecimento na Câmara, viu, Avelino? Você tem uma bagagem aqui dentro da Câmara de Vereadores. 2º mandato? É escovado, hein? Aí é bola no barbante. Então é muito inteligente, é importante o Avelino nas suas colocações, nos seus debates, nas suas discussões, porque tem conhecimento e tem vontade de mostrar a coisa no seu devido lugar. Obrigado aí por ter seguido aí a votação por nossa solicitação também. E é importante, e não tem demérito nenhum a gente chegar aqui, às vezes você sai de casa pensando em votar favorável ou contra um projeto, e chegar aqui na discussão você mudar o seu pensamento. Isso aí é fatal que pode acontecer, porque a gente vem aqui para discutir, certo, senhor presidente? De repente a gente chega aqui pensando uma coisa, ouve, escuta, analisa, e eu mando o meu recado para Tapinas, Nova América, né, que a gente vai estar sempre aqui votando positivamente para as coisas boas desses 2 distritos aí que a gente admira muito. Admira mesmo. Toda semana a gente está em Nova América, lá treinando lá no campo do América, o pessoal cede o campo lá para o Oeste treinar. É sempre muito bacana a gente poder estar por lá. Tapinas é um pessoal sensacional também ali. Temos uma maior amizade com o pessoal de Tapinas, e isso é um fator importante. Então a gente sempre aqui à disposição do pessoal de Tapinas, Nova América também, para as coisas boas para esses 2 distritos aí. E agradecer ao Avelino e a todos aqueles que entenderam a conversa aqui, as explanações do presidente, da Edmércia, do Irani, o pessoal que aqui fez uso da palavra, para que possa realmente a coisa andar. Aproveitar o gancho aí também do Irani e agradecer aos eleitores, aos moradores de Itápolis aí, na eleição que aconteceu no último domingo. Nós tivemos aí, acompanhando ao lado de outros políticos também, caso do Leque está aqui com a gente, né? A candidatura do Marco Vignoli, e pairou muita dúvida na questão aí dos eleitores após apuração, como é que teria ficado a situação. O Marco Vignoli, dentro da coligação, ele é o 4º suplente, no partido ele é o 2º. A gente vê com bons olhos essa questão, porque em se tratando que é do governo Alckmin, ele deve assumir fatalmente, logo no começo aí, pelas informações que a gente tem, o mandato de deputado.
o Arnaldo Jardim também, foi eleito deputado federal, o nosso Campos Machado, que acompanhou toda a movimentação que a gente fez aqui na cidade, que é o nosso presidente do PTB também, foi eleito aí, acho que quase 200 mil votos aí o Campos Machado, é legal. Agora, isso é fatal, é hora da cobrança. Nós vamos cobrar desses políticos aí para que ajudem a nossa cidade, para que ajudem Itápolis, independentemente de quem esteja no Palácio 20 de outubro. Hoje é o Mazinho, ele precisa de verbas aí para poder incrementar a cidade, fazer coisas boas, bacanas aí. Então, a gente vai cobrar muito, mas muito mesmo. Eu já disse, inclusive, no rádio, o Marco Vignoli, eu creio que ele vai assumir rapidinho o mandato de deputado, e tenho certeza e espero que assim seja, que a primeira verba conquistada tem que vir para Itápolis. Pode ser na área de saúde, educação, lazer, esporte, qualquer coisa aí, tem que ser, porque Itápolis deu a ele 36% da votação, 36% dos eleitores que foram para a urna votaram nele. Então ninguém, nenhuma outra cidade deu isso. Então que seja reconhecida a cidade que deu a ele a maior votação aí nesses quase 70 mil votos que ele teve, uma votação extremamente expressiva. O partido é um partido de peso pesado e isso fez com que ele ficasse aí na suplência, mas uma suplência onde o governo tem o poder. A eleição do Geraldo Alckmin foi de primeiro turno, de puxar, como sempre acontece aí, alguns deputados para algumas pastas importantes, que é as secretarias aí de Estado, que acabam acontecendo de forma normal e natural. Então, é hora de cobrança, e vamos cobrar também, mas cobrar muito mesmo, porque a população, ela fica de olho, né? Achar que o povo não acompanha, que não sabe votar, isso é tudo besteira. O povo sabe sim votar, o povo sabe sim escolher, o povo está antenado no rádio, na televisão, na internet, no jornal, está ligado, isso é um fator importante. A cobrança vem e vem mesmo. Então nós vamos cobrar também. Muito obrigado àqueles que confiaram também no nosso trabalho aí, estivemos visitando os bairros, estivemos visitando aí muita gente, e isso é um fator que a gente assume compromisso, e o candidato assume os compromissos, nós vamos cobrar dele, porque senão acaba sobrando a bucha para a gente mesmo que fica aqui na cidade no dia a dia. E volto a repetir, esteja quem estiver na prefeitura, como prefeito, seja agora, seja daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, hoje é o Mazinho, temos que ajudar ele a trazer coisas boas para a cidade. Afinal de contas, essa também é a nossa missão aí como vereador. Muito obrigado. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Deva Vigilato, que nos acompanha, sempre nos dá o prazer da sua presença nas sessões, Sr. José, pessoal que nos acompanha de casa. Eu quero, inicialmente, fazer 2 requerimentos. Eu quero requerer um parecer jurídico de 2 projetos que entrou nessa casa, projeto acho que 67 e 68, eu queria que alguém me ajudasse, Flávio, 67 e 68, que são os 2 projetos que tratam de reestruturação e criação de cargo no quadro da prefeitura. Eu queria deixar aqui o requerimento do parecer jurídico, que fosse providenciado, que o Flávio elabora aí o requerimento, para que o departamento jurídico nos dê um parecer dos projetos. E queria fazer um outro requerimento para Polícia Militar, para o batalhão da Polícia Militar de Araraquara, porque nesta campanha nós tivemos andando nos bairros, andando nos distritos, e Itapinas nós encontramos uma reclamação bastante grande da falta de policial em Itapinas. Várias pessoas nos abordou e pergunta por que em Itapinas não tem mais um policial. E acha que tem extrema necessidade, pelo menos as pessoas que nos abordou, entendem que tem extrema necessidade de ter uma viatura e um policial lá no distrito. E eu queria aproveitar também e solicitar aqui um requerimento para o destacamento da polícia, para ver qual que é a viabilidade, né, da Polícia Militar de colocar no distrito de Itapinas uma viatura e um policial, como já tivemos antes no passado. Do mais, eu queria, muito rapidamente, que o tempo é curto,
fazer um questionamento sobre a questão da saúde no nosso município. Nós temos abordado esse assunto aqui ao longo do tempo, temos discutido, massacrado esse tema. Ele tem sido massificado aqui muito por todos os vereadores, mas eu tenho percebido que a Secretaria de Saúde tem caminhado muito mal no fornecimento, no atendimento da nossa sociedade. Eu acompanhei recentemente uma criança que vive de 5 meses, que vive com oxigênio, e precisava lá de alguns exames, algum especialista, um neurologista, um pulmonologista, e precisava de um exame da garganta para ver se tinha desvio da alimentação, porque ela estava se alimentando por sono. A criança com 5 meses nunca sentiu o sabor do leite. E na Secretaria da Saúde, pura e simplesmente, diziam para a mãe que para atender só o ano que vem. É inadmissível uma situação dessa. Nós não podemos aceitar uma situação dessa, assistir uma condição dessa e achar que está tudo normal. A família entrou na justiça e já tem uma liminar da justiça determinando que a Secretaria de Saúde atenda essa família. Eu andando também encontrei uma outra pessoa, um senhor de idade, que tem uma doença rara que tira os movimentos do corpo e provoca cegueira, que tem uma sentença, não é nem uma liminar, tem uma sentença da justiça determinando que a prefeitura forneça o remédio para ela, e ela não tem o remédio. A prefeitura não, o secretário de saúde não está fornecendo o remédio. Nesse caso, eu fiz uma representação à Procuradoria do Estado por crime de responsabilidade do prefeito, e aguardamos aí o resultado, como que vai ser recepcionado isso na Procuradoria do Estado e pelo Tribunal de Justiça, caso isso se transforme numa ação. Então, hoje de manhã, esse final de semana, eu acompanhei um caso de um idoso que saiu do hospital, se alimenta por sonda, uma pessoa acamada, como eu tenho minha mãe na minha casa, uma pessoa acamada que se alimenta por sonda, saiu do hospital na sexta-feira e procurou a Secretaria da Saúde e não tem o leite. E a família é carente e não tem como comprar o leite. Como que se vira com um negócio desse? Aí a pessoa me procurou, eu peguei uma lata de leite da minha mãe, emprestei para ele para tentar passar o final de semana. Na segunda-feira foi na Secretaria de Saúde e não tinha, trocaram a alimentação do senhor, deu diarreia e vômito. Me parece que hoje voltou na Secretaria de Saúde e deram um jeito lá, arrumaram mais 2 latas de leite para poder alimentar ele. Então o atendimento da Secretaria de Saúde com a sociedade, ela está cada vez pior. E eu tenho visto que é mais doloroso, que é mais revoltante, eu tenho visto o executivo gastar dinheiro com coisas que não tem necessidade, e a extrema necessidade, o que é prioridade para a sociedade, que é saúde, nós temos deixado de lado, e o executivo tem tido, não um mau olhar, não tem nem olhado para a questão da saúde, nós podemos dizer isso, haja visto aí o relatório que foi apresentado da comissão com relação à questão da Santa Casa na última sessão. Excelência, só para mim terminar. Eu queria também agradecer os eleitores que nos proporcionou o voto nos candidatos que nós apoiamos. Eu quero compartilhar aqui da questão que o Mauro coloca, que realmente nós precisamos de cobrar esses deputados que aqui buscaram voto e na colaboração com o município. Eu posso falar em nome do deputado que nós temos uma relação política, o Enio Tato, que já tem nos ajudado bastante aqui em Itápolis, não é pouco que tem nos ajudado, e com certeza continuará nos ajudando. E outros candidatos que tiveram voto aqui, eu acho que precisavam olhar para a cidade. E aí, Mauro, eu quero fazer uma advertência e uma cobrança até a sua pessoa, cobrar o deputado, cobrar através de você, que foi a pessoa que apoiou. O pai do Marcos Vignoli sempre buscou o voto em Itápolis e muito pouco ajudou Itápolis. Eu acho que os deputados de fora têm ajudado mais Itápolis do que o Geraldo Vignoli. Espero que agora o Marcos Vignoli tenha uma postura diferente, assuma o mandato e compensa Itápolis e toda a falta que o pai dele teve com Itápolis. Porque é deputado daqui, é o que mais leva voto, pela lógica seria o que mais teria que nos ajudar, mas é o que menos tem nos ajudado, o que menos nos ajudou no passado.
Eu quero agradecer a todos os eleitores, o deputado que nós apoiamos também se elegeu, com exceção ao deputado federal, mas nós temos aí o deputado estadual com 104 mil votos, muito bem votado, e hoje é presidente da Assembleia Legislativa e tem um compromisso político com Itápolis, isso eu posso garantir. Do mais, muito obrigado e boa noite. Vereador Edmércio Michele Diniz. Boa noite novamente, senhor presidente, os vereadores, público presente e internautas. Eu gostaria aqui de dar os parabéns, infelizmente não para a nossa cidade, mas gostaria de fazer um convite a todos para a gente até participar. Ibirarema é uma cidadezinha aqui, passou na TVT em segunda-feira, até gostaria que vocês assistissem. Não teve um panfleto no chão. A nossa cidade até hoje está dando vergonha. Porque nós, assim, cada um varreu a sua calçada, mas tem muitos lugares que não foi varrido ainda. E é lamentável, eu sou totalmente contra. Fui a favor do projeto do Mauro de não pintar muro. Não concordei com as placas, apesar de ser uma lei só do município. Essas placas dos candidatos, por ser uma eleição estadual e federal, não coube nessa lei. Gostaria, inclusive, vereador Avelino, de lembrar sobre aquele nosso projeto de tentar tirar os carros de som. Vamos ver se a gente ainda faz. E essa cidade, Ibirarema, eu entrei em contato. Foi, assim, um exemplo. Gostaria que vocês assistissem, entrassem na internet. A TV tem da parte da manhã, do meio-dia lá. É um exemplo para toda a cidade. Entrei em contato, eles fizeram uma campanha com os políticos, com vereadores, com toda a mídia, internet, rádio, jornal, e eles aderiram à campanha e foi um exemplo para todo mundo. Que a gente consiga, na próxima eleição, seguir esse exemplo, que é muito bom, principalmente o exemplo para a gente passar para as crianças, que são o nosso futuro. Boa noite e obrigada a todos. Senhor presidente. Olha. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet. Mais uma sessão que termina de forma satisfatória, como todas as demais. Eu acho que a discussão, o embate leva ao crescimento. O debate de ideias leva ao desenvolvimento e nesse caso, o desenvolvimento da nossa sociedade, onde nós percebemos que estamos alinhados na busca de uma sociedade mais justa e democrática. Eu deixo aqui meus parabéns a todos os candidatos que aqui tiveram votos, aqueles que foram eleitos e aqueles que não foram eleitos. Agora, nós temos que saber, como bem disse o vereador Avelino e o Mauro, nós temos que agora saber cobrar desses vereadores tudo aquilo que eles prometeram para a gente e aqueles que não prometeram que continuem nos ajudando em relação a isso. Nós tivemos aqui muitos aventureiros, umas campanhas faraônicas, né, assim, coisas assustadoras, né? Mas foram votados, muitos foram bem votados. Eu só senti um pouco, e vou ser sincero, não vou me negar a dizer isso jamais. Eu acho que alguns deputados fizeram muito por Itápolis, estiveram juntos e tiveram a sua votação diminuída. Talvez tenha sido reflexo daquele panfleto soltado, né, que fora divulgado pelas pessoas, e que ali, dentre aqueles que ajudaram, tem aqueles que firmaram compromisso, né? Eu prefiro confiar mais em quem ajudou do que em quem firma compromisso, né? Porque, de repente, você firma compromisso, você pode não ser eleito. E quem ajudou, pelo menos você reconheceu o trabalho dele, que vai servir de exemplo para que os demais possam vir aqui e intervir. Eu vou fazer referência aos votos do Enio e da deputada Beth, que foram deputados que ajudaram Itápolis e muito. No caso do Enio também com o auxílio do irmão dele, que é o Gilmar, que acabou mandando verbas para Itápolis. E muitas delas os senhores conhecem e muitas delas os senhores vão se utilizar disso. Então, talvez seja pelo número de abstenção ou alguma coisa nesse sentido, né?
E alguns candidatos que nunca fizeram nada aqui tiveram algumas votações até próximas dele, né? Exceto quando nós falamos, Itápolis é uma cidade muito familiar, né? Muito voltada para si, então os candidatos considerados da cidade vão ser sempre bem votados, isso ninguém sabe. Então a nossa grande felicidade é torcer para que o próprio Marquinhos também consiga aí que alguns deputados possam compor e dentre a chapa do PSDB e da coligação ao qual ele faz parte, a gente entende que tem aí vários nomes que têm condições de ocupar cargos, dessa forma nós teremos mais um ali, né? Então, a satisfação grande é essa, né? Os deputados que ajudaram aqui, no caso o Hélio e a Beth que eu falei, tiveram uma diminuição considerável dos seus votos. E no momento em que eles mais ajudaram, né? Isso para mim é preocupante. É preocupante. Então, às vezes a gente pensa numa sociedade e acaba por indo outra, mas por outro lado, graças a Deus, eles ainda tiveram votos aqui, né? Eu não digo a mesma coisa acho que do deputado Chico Sardelli, que acabou tendo um aumento da sua votação. Passou de 400 para 711 votos. Também foi um deputado que ajudou bastante a nossa cidade. Só faço esse questionamento para que a gente fique atento, né? Para que nós aqui na Casa de Leis possamos daqui para frente sempre estarmos divulgando para a sociedade. Afinal de contas, nós temos sempre aí uma média de 200 pessoas, 200 computadores ligados na sessão da Câmara assistindo. Então, poder passar a todos eles, até como uma forma de justiça, quais foram os deputados que aqui tiveram voto e que ajudaram efetivamente a nossa cidade por meio de emendas, por meio de interferência junto aos poderes, buscando alguns projetos e convênios para a nossa cidade. Mas, de qualquer forma, fica aqui eu sinto um lamento também pelo William Vu, também, que era um rapaz extremamente extraordinário. Já chegou a mandar, acho que R$200 mil para Itápolis, não era nem deputado, naquela questão do ICMS, acho que para os dois estados, acho que para Tapinas e Nova América, R$100 mil que ele mandou. E, no entanto, teve 400 votos e acabou não sendo eleito, né? Ele é o primeiro suplente do PV, né? Mas aí depende muito de uma série de fatores, né? Que já é muito mais fácil o Marquinhos subir do que o William Vu subir, porque ele é do PV, eu não sei se o PV está na base aliada do governo, então a possibilidade dele subir é muito grande, então é muito pequena, então seria muito difícil. Eu acho que não só nós perdemos, eu acho que o Estado perdeu e o Brasil perdeu muito deputado como o William Vu. Inclusive o próprio Lula fez o discurso em defesa dele, quando ele criou um projeto a respeito do preconceito, né, do tratamento com igualdade. Mas a gente não vai desejar isso. Eu já fui primeiro suplente, Mauro, mas eu juro que eu não pensei isso em nenhum momento, né? Acabei assumindo a Câmara aqui. Então, eu gostaria também, além de parabenizar todos que tiveram votos aqui, maiormente os que foram eleitos, gostaria de parabenizar as lideranças que aqui estão, o Avelino imbuído na campanha do Enio e do Devanir Ribeiro, que também foi uma perda muito grande, porque o Devanir é um deputado extremamente de bons princípios, extremamente competente. Ele vem da história, né? Ele vem daquele partido da fundação do PT. Então ele tem sempre muito acesso ao governo federal e a todos os meios ali. Então poderíamos ter também mais um. Infelizmente nós não vamos ter, mas eu tenho certeza que ele vai estar de olho aqui em Itápolis e de uma certa forma ele ainda vai nos ajudar. O Mauro Guerra também na direção da campanha do Marcos Vignoli. O Irani também com seus candidatos, acho que deve ser o Itamar Borges e o Baleia Rossi. O Vanderlei também esteve imbuído na campanha dos deputados do Massa Fera. A Edmércio também esteve na Edmércio, na campanha do seu deputado. O Gustavo também deve ter sido o seu e o Léo seu. Então, parabéns a todos os vereadores, todas as lideranças, todos os grupos. E tomara a Deus que eles continuem não nos esquecendo, né? Que eles continuem se lembrando da gente e que jamais esqueçam de Itápolis, para que no futuro a gente possa aí dar muito mais votos. Convoco Vossa Excelência para as audiências públicas para avaliar os gastos com saúde e o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2014, amanhã, dia 9 de outubro, a partir das 10 horas da manhã. Convoco Vossa Excelência também para a sessão ordinária a ser realizada dia 15 de outubro, quarta-feira, às 18 horas. E nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.